Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária, trazendo mais uma dica para você aumentar a sua produção de bezerro desmamado, aumentar a sua taxa de desmama, aumentar o seu quilo de bezerro desmamado por matriz acasalada. A dica de hoje é cuidado com as primíparas. As primíparas são uma categoria que demandam mais cuidados. Por quê? Porque a primípara ainda está em crescimento, ela apresenta uma exigência nutricional a mais se comparado com a vaca adulta. Ela ainda está crescendo e devido a essa exigência nutricional a mais, ela pode ter dificuldade em emprenhar após o primeiro parto. Então o principal desafio é fazer com que essa primípara emprenhe rapidamente após o seu primeiro parto. Tá? E esses cuidados começam já com a estação de monta das novilhas. A estação de monta das novilhas ela deve começar em torno de 30 dias antes do início da estação de monta das vacas. Então, por exemplo, se eu começo uma estação de monta das vacas em 1º de janeiro de 2019, eu comecei a estação de monta das vacas em 1º de janeiro de 2019. Tá? Eu vou iniciar a estação de monta das novilhas em 1º de dezembro de 2018, um mês antes. Tá? Então, a estação de monta das vacas vai ter 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Eu comecei em 1º de janeiro de 2019, vai até março. Tá? A das novilhas vai durar só 2 meses. Tá? Eu já falei, já expliquei isso aqui. A pressão de seleção para a novilha tem que ser maior. Então, a duração da estação de monta das novilhas é menor, é mais curta. Então, a duração da estação de monta das novilhas é menor. Vai começar em dezembro, um mês antes do início da estação de monta das vacas, e vai durar 2 meses só. Vai de dezembro de 2018 até janeiro de 2019. Tá? Por que a estação de monta das novilhas tem que começar um mês antes da estação de monta das vacas? Justamente pensando na primípara. Quando a novilha parir, uma novilha que emprenhou em dezembro de 2018, ela vai parir em setembro de 2019. Ela vai ter o mês de setembro para recuperar o score corporal, vai ter o mês de outubro para recuperar o score corporal, vai ter o mês de novembro para recuperar o score corporal e vai ter o mês de dezembro para recuperar o score corporal. Praticamente 4 meses para recuperar o score corporal. Então vai dar tempo para essa primípara recuperar o score corporal após o parto, já que ela tem uma exigência a mais, que é o crescimento. Então eu dou mais tempo para ela recuperar o score corporal e isso aumenta as chances dessa novilha emprenhar rapidamente após o primeiro parto. Tá? O primeiro cuidado é esse, iniciar a estação de monta das novilhas um mês antes da estação de monta das vacas. Se eu comecei a estação de monta das vacas em 1º de janeiro de 2019, eu começo a minha estação de monta de novilhas em 1º de dezembro de 2018. Com isso a novilha vai parir, vai parir em setembro. A novilha que emprenhar em dezembro para em setembro de 2019 vai ter praticamente 3, 4 meses para recuperar o score corporal para entrar na estação de monta de vacas do ano de 2020, que vai começar em 1º de janeiro. O outro cuidado, já iniciar a suplementação dessa novilha antes dela entrar na estação de monta. Então a primeira seca desse animal, a primeira seca dessa novilha que vai entrar na estação de monta tem que receber um proteinado, nem que seja um proteinado de baixo consumo. Tá? Na segunda seca, ou seja, antes do parto da primípara, já fornece um proteico energético para ela parir com bom score corporal, fornece um proteico energético para a primípara que está prenha. Tá? Esse proteico energético varia aí, você vai fornecer ele de maio até setembro. Tá? Um proteico energético de seca antes do parto da primípara, para que a primípara possa chegar no parto com bom score corporal. Então você já fornece um proteico energético para essa primípara antes do parto, para ela poder chegar no parto com bom score corporal. Após o parto, ela vai estar com bom score corporal, ela pariu, ela pare nas águas, vai ter uma boa disponibilidade de capim. Você pode fornecer nas águas um proteinado, você pode fornecer nas águas para essa primípara um proteinado de baixo consumo para maximizar essa taxa de fertilidade, para ajudar ela já que ela tem uma exigência a mais, você fornecendo um proteinado após o parto, um proteinado de baixo consumo de águas após o parto, vai ajudar também ela a recuperar o score corporal após o parto. Com isso, você vai aumentar muito a taxa de fertilidade, a taxa de reconcepção dessas primíparas após o parto, suplementando essas primíparas antes do parto com proteico energético, tá? Para que elas possam parir com bom score corporal,
suplementando essas primíparas após o parto com proteinado de baixo consumo nas águas, para que ela possa auxiliar essa primípara a recuperar o score corporal. Com isso ela vai apresentar um rápido retorno ao cio, já que ela tem 3 meses aqui para recuperar o score corporal, ó, ela só vai entrar na estação de monta em janeiro e ela pariu em setembro. Entrando na monta em janeiro, ela vai ter a grande chance de apresentar cio fértil, ser coberta e apresentar um período de serviço curto para a primíparas, produzindo aí depois ela vai entrar no segundo parto dela, ela vai entrar na segunda concepção dela. Eu tenho que continuar suplementando esse animal até o segundo parto, porque ela vai apresentar esse crescimento aí até o segundo parto. Então eu vou continuar suplementando esses animais para que apresentem uma boa taxa de fertilidade, e aí quando ela for uma vaca adulta ela vai entrar no manejo de vaca, que seria a suplementação na seca com suplementos, um sal mineral com ureia, se as vacas estiverem com bom score corporal, ou com um suplemento proteinado, se as vacas estiverem com um score corporal ruim, ou até um proteico energético, se as vacas estiverem com um score corporal muito ruim. Tá bom? Então a dica de hoje foi cuidado com primíparas, e o cuidado começa já na estação de monta de novilhas. Um abraço, sucesso sempre, até a próxima dica.